Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de forma bem breve a respeito da obra Macunaíma, de Mário de Andrade. Vou falar apenas sobre os aspectos principais dessa obra. Essa obra pertence à primeira fase do modernismo brasileiro, que é conhecida como fase heróica, e traz as principais características desse momento literário, como a aproximação entre a língua oral e a língua escrita, influência dos movimentos de vanguardas europeias, referência a estilos de épocas anteriores, aqui ocorre uma referência ao romantismo, e a quebra com a estrutura tradicional, linear da narrativa. Na primeira página da obra Macunaíma, já percebemos essa referência ao romantismo. O autor faz uma retomada e traz um personagem diferente, um índio diferente, mas a primeira linha nos lembra a Índia Iracema, de José de Alencar. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma. Quem já leu a obra Iracema sabe que começa exatamente assim. Só que aqui nós temos um índio que não é idealizado, porque essa não é a proposta do modernismo. O modernismo traz uma literatura crítica, não idealiza o espaço, assim como não idealiza os personagens. Então, quem é Macunaíma, que é conhecido também como um herói sem nenhum caráter, o grande mal? Então, Macunaíma é um índio que nasceu feio, como aqui diz, a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. E Macunaíma, além de ser feio, ele tinha hábitos feios. Ele dormia dando patadas no ar, sonhava com imoralidades, com palavras feias, estrambólicas, e era um ser preguiçoso. Até aos 6 anos não falava. Para falar ele precisou tomar água no chocalho. Isso aqui já é uma crença popular, porque a obra Macunaíma é recheada de crenças populares. Aqui nós temos provérbios, temos adivinhações, tem elementos da cultura indígena, tem vários elementos do folclore brasileiro. Nós temos aqui mitos e lendas. A obra é uma obra que reúne o resultado das pesquisas que o autor fez, mas traz também elementos fantásticos. Isso nos aproxima, nos faz lembrar, melhor dizendo, do surrealismo, que é um movimento de vanguarda europeia. Então, Macunaíma é essa criança, como eu já falava, essa criança feia, que tem hábitos feios, que só passou a falar depois que tomou essa água do chocalho. E a frase preferida dele é: "Ai, que preguiça!". Então, Macunaíma é preguiçoso, mas é esperto, gostava de ganhar dinheiro. Macunaíma é esse ser preguiçoso, mas que todas as vezes que a família saía para tomar banho, ele gostava de tomar banho também. Ele se aproximava das cunhantãs para fazer festinha, para passar a mão nas graças dela. E dos homens, ele não gostava não, ele cuspia na cara. Essa é a expressão aqui que Mário de Andrade usa mesmo. O que é cuspir? Cuspir é a forma coloquial, popular, do verbo cuspir. Então, eu falei de início que uma das características desta obra é a aproximação entre língua oral e língua escrita. Então, o autor registra essa forma da mesma forma que ela é pronunciada por muitas pessoas. E isso ocorre várias vezes na obra, essa transcrição da fala. Então, Macunaíma já não gostava dos homens, mas gostava das mulheres. Isso já nos mostra a esperteza dele em vários momentos. Ele gostava muito de brincar. O que é brincar? Esse é o verbo que mais aparece na obra. Ele brincava com Sofará, brincava com as outras companheiras de Jigué. E brincar faz referência na obra Macunaíma ao ato sexual. Macunaíma é esse personagem que tem um desejo sexual exagerado. Então, desde criança, ele queria sair para passear na mata, e como a mãe estava ocupada, ela pede para Sofará, que é a esposa de Jigué, levar Macunaíma para passear. Quando chega na mata,
Macunaíma se transforma em um moço loiro, lindo, e ela passa a brincar com ele. E todas as vezes que ela volta dessa brincadeira, ela volta muito cansada. Então Jiguê percebe e já fica desconfiado. Esse momento de brincadeira entre Sofará e Macunaíma já nos mostra esse lado fantástico da obra. Isso nos lembra o surrealismo, porque ela tirava a Macunaíma das costas e quando ela jogava o personagem nas plantas, nas urtigas, ele se transformava de repente nesse moço loiro de olhos azuis. E essa brincadeira também nos lembra alguns ritos das tribos indígenas que foram colocados pelos cronistas do século XVI, que os índios tinham esses hábitos de brincar dessa forma, fazendo referência aqui ao sadomasoquismo, pois Sofará e Macunaíma tinham brincadeiras violentas e eles sentiam muito prazer, tanto ela quanto ele sentiam muito prazer. Ela tatuava o corpo dele com sangue e ele também tatuava o corpo dela com sangue. Então, Macunaíma machucava Sofará, mordia e ela fazia a mesma coisa. Jiguê descobre essas brincadeiras e Macunaíma leva uma surra de rabo de tatu. Essa obra tem muitos trechos engraçados, né? As histórias aqui, as aventuras de Macunaíma nos levam muitas vezes ao riso. Então, Macunaíma leva essa surra de Jiguê, seu irmão. Aqui os personagens Macunaíma, Jiguê e Manape são personagens principais. E quando ele volta, né, com muita raiva porque levou essa surra, e aí ele tem um momento aqui também bem interessante, que é o momento de maioridade, como ele deixa de ser criança e passa a ser adulto. Isso também ocorre de forma fantástica. Macunaíma, em uma das suas trapaças, causa muita revolta na mãe, porque ele foi um momento de fome no mucambo, e ele descobre onde tem alimento, mas a mãe percebe que ele não quer dividir os alimentos com os irmãos. Então ela resolve castigá-lo, deixa ele sozinho no meio do mato. E aí ele fica por lá, passeando, só que chega o momento que ele sente fome e ele tenta voltar para casa. E ele tem dificuldades, né? Dificuldades de voltar para casa. Só que ele encontra um ser importante aqui, que faz parte da cultura popular. Ele encontra o Currupira. E ele pedindo comida para o Currupira tira um pedaço da perna e dá para Macunaíma comer. Por que ele faz isso? Ele tem uma intenção de pegar Macunaíma, de comer Macunaíma, e ele ensina o caminho de volta, só que ele ensina de forma errada. Mas Macunaíma, esperto, não segue a instrução do Currupira. E aí resolve escolher um caminho mais perto, porque ele diz logo, ai, que preguiça, né, seguir esse caminho. E aí ele escolhe um caminho mais perto. E aí, todas as vezes que Currupira chama, aí a carne da perna responde na barriga de Macunaíma. Como é que ele consegue se livrar? Ou a carne secundava, que foi? E assim o Currupira sabia se Macunaíma estava perto ou não. Então ele toma uma água suja e consegue vomitar a carne da perna do Currupira. E assim ele se livra do Currupira. Mas ele encontra outro ser aqui importante, ele encontra a Cotia. E ele conta essa história para Cotia, como ele enganou o Currupira, mas ele conta achando engraçado. E ela já havia dado farinha para ele, mas ela fica chateada com essa forma que Macunaíma conta essas vantagens, conta essas histórias, essas trapaças. E ela resolve jogar uma água também em Macunaíma, que é a água de aipim. E essa água tinha veneno. Então pegou a gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a lavagem no piá. Macunaíma afastou separando, mas só conseguiu livrar a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. O que aconteceu? Macunaíma cresceu, só o corpo tornou-se adulto e assim ele atinge a maioridade. Mas a cabeça não cresceu. Diz aqui que ele ficou, porém a cabeça não molhada ficou para sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá. Então Macunaíma é esse ser que cresce apenas o corpo e não cresce a cabeça. Em um dos momentos
da obra, ele encontra Si. Esse momento é muito importante porque ele ganha de Si a pedra preciosa que faz com que ele percorra vários espaços do Brasil, e ele faz isso de forma fantástica. Ele ganha a Muiraquitã. Como é que ele ganha a Muiraquitã? Ele encontra Si. Si é uma índia da tribo das Amazonas, ela é uma índia guerreira. Essas índias eram valentes, elas usavam os homens apenas para procriar. Quando elas engravidavam, se o filho nascesse homem, elas matavam. Então eram índias bravas, e ele deseja brincar com Si, e ele leva uma surra de Si. E quando ele está apanhando muito, ele chama pelos irmãos, ele diz: me acudam, porque senão eu mato. Mas é ele quem está apanhando. E os irmãos chegam e asseguram Si, e assim Macunaíma consegue possuí-la. E aí ele passa a ter esse relacionamento com Si, que depois de 6 meses, aqui na obra o filho de Macunaíma e Si nasce com 6 meses. A cobra preta vem, consegue sugar o leite do peito de Si, e assim a criança toma esse leite envenenado e morre. Depois, o que acontece com Si? Si transforma-se em uma estrela. Isso é um aspecto importante da obra. Esses processos de transformação, porque passam os personagens, eles sempre conseguem se transformar em algo. Se transformou em estrela, isso também vai acontecer com Macunaíma. E ele sai depois, nas aventuras dele, e aqui é uma outra lenda importante, que é a lenda da Boiúna, uma cobra grande. Ele encontra uma índia, que na verdade nem é mais índia, já havia sido transformada em uma cascata. E ele conversa com essa cascata, e ela, muito triste, ela conta a história dela. O que aconteceu? Aqui vem uma lenda que faz parte da cultura popular, da cobra grande, que desejava possuir uma moça. Ela escolhia essa moça da tribo, ela escolhia essa índia. Então a índia que ela escolheu resolveu perder sua virgindade com o guerreiro. Então ela para castigar a índia, ela a transforma em cascata e transforma o guerreiro em uma planta. E Macunaíma fica triste com essa história, e ele resolve se vingar. Ele briga com a Boiúna. E nessa briga ele perde a sua pedra tão preciosa. A pedra, o Muiraquitã, que ele havia ganhado de Si. Quando ele perde essa pedra, ele sai em busca. E nesse momento que ele percorre de forma fantástica várias partes do Brasil. O que acontece com a pedra Muiraquitã? A pedra Muiraquitã já está no poder de um gigante comedor de gente. Essa pedra aqui, ela é importante demais na obra. Essa pedra faz parte de uma lenda indígena também, a lenda do Muiraquitã. É como se essa pedra ela trouxesse sorte para Macunaíma, é um tipo de amuleto. Então Macunaíma tenta resgatá-la, tenta pegá-la do gigante comedor de gente. E o gigante está em São Paulo. Então nesse momento nós percebemos que Mário de Andrade, ele nos mostra elementos da cultura nativa, da cultura popular, e nos mostra elementos urbanos, porque Macunaíma passa por várias cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. E aí ele fala sobre os tipos de pedras preciosas que ele vê lá na casa do gigante comedor de gente que morava em São Paulo. Algo também bem importante a ser lembrado nesta obra é a questão da enumeração. A obra Macunaíma é rica em enumerações. É através dessa enumeração, ou melhor, através dessas enumerações, que Mário de Andrade consegue nos mostrar um verdadeiro retrato da fauna e da flora brasileira. Ele nos mostra, através das enumerações, tipo de pedras, insetos, flores, frutas, bichos, tudo que se pode imaginar que exista na fauna e na flora brasileira, Macunaíma nos traz. E Mário de Andrade faz isso em forma de enumeração, só que ele não usa vírgula para separar os itens dessa enumeração. Quando ele fala das pedras, por exemplo, ele não usa nenhuma vírgula para separar um substantivo do outro. Ele apenas vai colocando lado a lado, sem usar os sinais de pontuação. E assim, isso fica de forma bem rápido. Nos lembra até mesmo a escrita automática dos movimentos de vanguardas europeias. Então, Macunaíma é esse ser que representa o povo em formação,
Eu falei que ia pegar os principais aspectos dessa obra. Percebemos desde a primeira página que Macunaíma reúne características positivas, mas reúne também características negativas. Ou seja, ele tem qualidades, mas ele tem defeitos. Como qualidades, podemos até citar os tipos de danças que ele frequentava na tribo dele, que ele respeitava os mais velhos, porém respeitava os mais velhos e frequentava com aplicação a murua, a poracê, o torê, o bocorocô e assim por diante. Aqui há vários tipos de termos indígenas. E na frente, como ocorre várias vezes nessa obra, o autor explica o que significa esses termos, como aqui diz assim, todas essas danças religiosas da tribo. Então a obra Macunaíma, através de enumerações, nos mostra vários elementos da cultura brasileira. É como se Mário de Andrade aproveitasse anos e anos de estudo, de pesquisa, para nos mostrar o verdadeiro retrato do Brasil. Essa mistura de crenças, a questão também, aqui é uma questão importante, que é a questão da miscigenação. Macunaíma tem um momento da obra que ele toma banho em uma água encantada, e ele era preto, como diz aqui, preto, retinto, filho do medo da noite. Mas quando ele toma banho nessa água, ele fica branco, de olhos azuis. E Jigué, observando isso, também se joga na água, só que a água já estava suja de Macunaíma, como diz o narrador. E Jigué consegue ficar da cor do bronze. E Manape, quando chega a água praticamente já secou, mas ele consegue colocar as palmas das mãos, colocar a sola dos pés, e assim nós temos as três raças que formam o povo brasileiro, o índio, o negro e o branco. Então, a obra Macunaíma é essa obra que reúne pesquisa do autor Mário de Andrade. Ele se inspirou em uma obra de um naturalista alemão, é a obra Roraima Orinoco, e esse personagem, na verdade, é dessa obra, não foi criado por Macunaíma, e através dessa obra ele nos mostra um verdadeiro retrato do Brasil. Ele nos mostra que a questão aqui não é apenas que Macunaíma não tem um caráter no sentido de bons comportamentos, ele não fala apenas disso. Ele nos fala que a questão de Macunaíma representar esse povo que ainda está em formação, que não tem um caráter próprio, que não tem um caráter definido. Mas Macunaíma é esse ser também desregrado. Há um momento aqui na narrativa em que ele promete fidelidade a uma das filhas de Sol, que aqui na obra Macunaíma é a Sol. Então ele promete fidelidade, ele jura, ele diz pela minha mãe. E quando a Sol sai com as filhas para trabalhar, ele conhece uma Cunhatã e leva para brincar com ele. E quando elas voltam, ele diz que é porque ele estava triste. Então Macunaíma ele não consegue cumprir o que promete, ele está sempre buscando seus próprios interesses. Ele é esse ser preguiçoso, esperto e que está sempre tentando passar a perna naqueles que estão ao seu redor. Quando ele chega em São Paulo, todas as economias que ele tinha, ele gasta, transforma Jigué em telefone, ele consegue fazer isso, encomenda lagostas, sai com mulheres, e lá ele fala da cama, que é de forma engraçada, que ele era acostumado na rede, então ele fala como era a cama onde ele deitava, né, com as mulheres que ele conhecia, e assim tudo que ele tinha ele gastava. Ele se adaptou fácil à vida urbana, ele fala das máquinas, e a gente percebe que Macunaíma ele deixa de lado a sua cultura e passa a se adaptar a uma nova cultura. Ele faz isso de forma bem rápida, então ele é seduzido pelas máquinas. E Macunaíma, quando está em São Paulo, ele escreve uma carta para as índias da tribo que é Cartas Encaminháveis, e lá ele faz uma crítica. Na verdade, o autor Mário de Andrade usa esse momento da narrativa para fazer uma crítica à língua padrão. Macunaíma escreve, essa carta é bem engraçada, é difícil de ser lida porque ele usa muitos termos cultos, só que ele, em várias vezes, ele não consegue usar essa língua culta o tempo inteiro, e então ele comete vários deslizes, vários desvios da norma padrão.
e tem um momento que ele diz que as pessoas não escrevem como se fala, né? Então, há uma forma de falar e há uma forma de escrever. Essa é uma parte famosa da obra, que é chamada Cartas Encaminhadas. Então, essa obra é uma obra que, através de enumerações, através de elementos fantásticos, reúne os principais elementos da cultura brasileira e é resultado de anos de pesquisas do autor Mário de Andrade. Não deixem de ler a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, esse autor que pertence à fase heróica do modernismo brasileiro.